A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, com a participação do irmão Igor, o obreiro Igor lá da igreja Casa de Oração, estaremos trazendo uma palavra para o seu coração, em nome de Jesus. Amém. Hoje Deus tocou no meu coração de trazer uma palavra, irmão Léo, e é a respeito da parábola do semeador. Certa vez Jesus, ele queria ensinar algo aos discípulos, e era a respeito dos solos, vários solos diferentes, e que receberam a semente, que Jesus mais para frente vai explicar que essa semente é o Evangelho. Amém? Sim. Então eu vou ler o trecho aqui, do que Jesus fala, para a gente ter a perspectiva bíblica, e eu acredito que Deus vai trazer uma revelação para cada um de nós. Amém. Diz assim: ouçam, um lavrador saiu a semear. Enquanto espalhava as sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso, e não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. E outras caíram em solo fértil, e germinaram e cresceram e produziram a colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Amém? Então aqui Jesus, ele fala 4 tipos de solos, o solo que caiu à beira do caminho, o solo rochoso, o solo entre os espinhos e o solo fértil, que por último Jesus, ele fala que essa é onde a semente pôde dar fruto. Amém? Amém. Então, o que eu quero falar hoje, a respeito das sementes, é que muitas vezes a gente se depara com algumas pessoas, alguns irmãos, que não conseguem se firmar na presença de Deus, não conseguem ter uma vida com Deus saudável. Por quê? Porque ela não preparou o solo do coração dela para receber a palavra, para receber a semente do Evangelho. Eu posso contar por mim mesmo, enquanto eu não tinha preparado o solo do meu coração para que Jesus pudesse entrar, para que Jesus pudesse trabalhar no meu coração e moldar conforme a vontade dele, enquanto eu não preparei esse solo, Jesus não pôde trabalhar em mim. Então existem esses 4 tipos de solo. O que caiu à beira do caminho, ou seja, é estrada. Sim. A estrada, não tem como você plantar coisa na estrada, porque tem gente caminhando por cima, entendeu? Então vai logo as aves do céu, a Bíblia fala que veio e comeu, entendeu? O que tinha caído sobre o caminho, Então, a semente que cai sobre o caminho, ela nunca vai germinar. Então, o que adianta a gente pregar, a gente falar do amor de Deus para você, ou para você pregar para alguém, e esse coração dessa pessoa seja como esse solo que cai à beira do caminho? Você pode pregar para essa pessoa, e a palavra, a semente do Evangelho não vai germinar fruto no coração dessa pessoa. Só que o que aconteceu? Ali nesse contexto, os discípulos ficaram intrigados, eles não entenderam muito bem a parábola de Jesus. Então Jesus teve que pegar e traduzir para eles, dizendo: o negócio é o seguinte, é dessa forma, quando eu falei aquilo, eu quis dizer, explicar isso daqui que a gente vai ler. Só que o que é engraçado, irmão Léo, que as pessoas que estavam no momento onde Jesus falou dessa parábola, eram várias pessoas, não era só os discípulos. Sim. O que diferenciou as pessoas dos discípulos é que os discípulos tiveram curiosidade para saber a respeito da parábola. Aí o próprio Jesus disse: a eles está encoberto. Por quê? Porque eles não querem saber, eles não querem conhecer o Evangelho, não querem entender o que Jesus está falando. Então muitas vezes a gente não entende, o Evangelho não entra no nosso coração porque a gente não tem nem curiosidade.
para saber o que Jesus está falando na palavra, o que Jesus está pregando, o que Jesus está falando. E os discípulos conseguiram discernir aquela parábola, porque Jesus falou para eles, mas eles foram atrás. Mestres, ensina, a gente não entendeu. Sim. Entendeu? Então Jesus revelou para eles o que ele queria falar a respeito, né, das parábolas da parábola do semeador. Amém? Amém. Tem alguma coisa para falar? Pode ir. E a questão também de você ir na igreja, mas você está lá somente por estar. Como o irmão falou, às vezes está dentro de um lugar, dentro de uma igreja, a palavra está sendo pregada, ou às vezes até mesmo assiste vídeos na internet ou no YouTube, mas assiste só por assistir. Sim. Ou vai só na igreja só por isso, só por um hábito que se tornou um hábito religioso. Vai ir para o quê? Eu vou na igreja que daí eu tô certo com Deus. É isso que muitos procuram. Por isso que não consegue se firmar e não consegue servir a Deus com uma vida cotidiana, um devocional com Deus. Acho que somente a vida com Deus é ir à igreja. E a gente sabe muito bem que não é. A igreja é o lugar onde você se reúne com os irmãos, né, e partilha da mesma fé. Só que o teu relacionamento com Deus é no teu quarto, é na tua casa, é orando, conversando com Deus todos os dias, né? É verdade. Não é somente na igreja onde a gente se reúne. Amém? Até mesmo a palavra, as maiores revelações que você vai ter não é quando um está pregando a palavra. Sim, a gente sabe que a gente tem que ouvir alguém pregar, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas as maiores revelações, irmão Igor, da palavra de Deus a gente vai ter quando a gente medita na palavra de Deus. Quando a gente vai meditar na Bíblia. Ali que a gente tem a voz de Deus falando com nós, a verdadeira voz de Deus. Sim, falando com nós. E aí a gente vai saber tomar atitudes, passar por dificuldades, por lutas vitoriosos. Com certeza. Né? E outra coisa que Deus me faz lembrar, que eu lembro que há muito tempo atrás, eu ainda era criança, eu lembro que o meu irmão, ele lá atrás de casa, ele decidiu fazer uma lavoura lá atrás de casa. E ele teve que preparar o solo, ele teve que virar a terra, né, teve que tirar tudo as coisas que não, né, atrapalhavam a terra de germinar. Então ele teve que limpar aquela terra. Então o papel nosso é limpar o solo do nosso coração. E não é esperar que o outro limpe. A gente tem que limpar por si só. Né? A gente tem que limpar por si só a nossa terra, o nosso solo, para poder receber o evangelho. Senão você pode ir na igreja 20 anos, se teu coração não estiver fértil para a palavra de Deus não vai germinar. É verdade. Né? Então a gente precisa preparar esse solo. É responsabilidade nossa de limpar o solo. Ali Jesus fala que caiu à beira do caminho, né? Um solo, ou seja, um solo que não tem como plantar, o que caiu entre a rocha, né? Que estava sujo, então precisava tirar as rochas, precisava tirar o que estava incomodando. O que caiu nos espinhos, que também estava sujo, precisava ser limpado. E por último ele fala do solo fértil, onde podia ser plantada a semente. E eu quero falar a explicação de Jesus para os discípulos. Eu acho que, eu não sei se eu falei no começo, mas está lá em Marcos 4, a parábola do semeador. Agora que eu vou ler, versículo 14, que diz assim: o lavrador lança a semente ao anunciar a mensagem. Ou seja, quem é o lavrador? Cada um de nós, quando a gente, né, prega para alguém, fala do evangelho para alguém. Ele continua dizendo: as sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e a toma deles. Então veja só, você que ouve a mensagem, mas não compreende, não entende, logo Satanás vem e rouba essa mensagem da tua cabeça, ou seja, você não consegue ter fruto. Você pode escutar a palavra, mas não consegue se firmar na presença de Deus, e assim não consegue, né, conseguir a habitação no céu, né? Conseguir a salvação, porque a salvação a gente consegue através de Jesus, entendendo essa revelação, entendendo que Jesus morreu por nós, né, que ele morreu pelos nossos pecados, e a gente precisa entender e obedecer a Jesus a partir disso. Bom, a hora que você entende que você precisa obedecer a Deus, você precisa, né,
Você precisa obedecer ao Senhor e assim você consegue, né, a tua salvação, crendo em Jesus. Porque se você crê, você obedece. Simplesmente assim, né? Sim. Então a gente pode continuar no solo rochoso. As que caíram em solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem sem demora e recebem com alegria. Contudo, uma vez que não tendo raízes profundas, não duram muito. Assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, cedo desanimam. Então veja só, diferente do solo à beira do caminho, esse recebe a palavra e recebe com alegria. Ele gosta, nossa, que bênção, eu quero me firmar, quero ir para a igreja, quero seguir a Jesus. Só que o que acontece? Essa semente, por estar em solo rochoso, ela não consegue, né, descer as raízes para ele poder, né, criar uma raiz forte onde, né, ele possa dar fruto. Então é isso que acontece. E Jesus diz que esse solo rochoso significa, né, problemas, perseguições, né, coisas que acontecem com essa pessoa que logo faz com que ela desanime. Amém? Amém. E as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução das riquezas e pelo desejo por outras coisas, não produzindo fruto com perfeição. Então veja só, a que caiu à beira dos espinhos, Jesus está dizendo que esses espinhos são a riqueza, a preocupação com esse mundo, né, a vontade de você prosperar somente aqui na terra, de ser rico aqui na terra, e é coisa que você acaba se distraindo e acaba e não busca mais a Deus, né? Então é algo muito importante. Até Jesus fala de outra parábola, que é a parábola das bodas de casamento, onde Jesus fala que as pessoas, eles não foram até a festa que o rei preparou porque estava ocupada com suas coisas. Um tinha comprado um campo, o outro ia se casar, né? Então eles estavam ocupados com bênçãos, com coisas que, né, eles tinham adquirido, tinham conseguido, e fez com que eles não quiseram obedecer o chamado daquele rei, o chamado do rei para aquela festa, para bodas, né, de casamento. Então fez com que as pessoas não fossem até o rei. Então o significado dessa parábola quer dizer que muitas vezes até Deus nos abençoa com prosperidade, com empresas, com várias coisas, e às vezes a gente se sobrecarrega com essas coisas e esquece de buscar Deus. É verdade. Tem outra parábola que eu me lembro agora desse momento, daquele homem que, dando uma colheita muito grande, deu muita colheita e ele tinha pouco celeiro. E no celeiro dele não ia caber tanta colheita. Sim. Ele pega, derruba aquele celeiro e constrói celeiros maior. E a Bíblia vai dizer que ele diz em sua alma, em seu coração, que o quê? Agora os meus celeiros estão cheios e eu vou poder descansar. Aí Jesus vai dizer: louco, hoje mesmo será pedido a tua alma e o que você tem para me oferecer. Aí está o detalhe. Aí Deus vai pedir o quê? Tem um filme chamado O Peregrino, irmão Igor. E naquele filme, o peregrino, o rapaz que está fazendo aquele filme, ele vai receber um pergaminho que tem um selo. E esse selo, a gente entendendo, a gente vai ver que é o selo do Espírito Santo. Por isso Jesus falou para aquele homem: louco, que tu tens para me oferecer? Para a gente habitar nas mansões celestiais, é necessário ter o selo da promessa que Jesus falou. O Consolador, o Emanuel, o Deus em nós, o Deus conosco. É necessário a gente ter o selo da promessa para adentrar nos céus. Com certeza. Entendendo a palavra de Deus. Sim, com certeza. E não deixando que as coisas desse mundo, a preocupação desse mundo, sobrecarregue a nossa vida de tal forma que a gente esqueça de buscar Deus, de orar, né? Não deixar que as bênçãos sobrecarreguem a nossa vida. As bênçãos são bênção. Um carro, uma casa, uma empresa, seja lá o que for que Deus deu para você, é bênção. Mas a gente não pode se sobrecarregar com elas, porque a Bíblia diz que isso são os espinhos que sufocam a semente e ela não pode dar frutos com perfeição. Então, e por último, Jesus fala a respeito das que caíram em solo fértil. E ele diz: representa os que ouvem
e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Então o que isso significa, irmão? Que quando você aceita a palavra de Deus no teu coração, o que vai acontecer? Ela não vai ficar aqui no coração. Você vai ter que lançar mais sementes. Você vai ter que lançar mais sementes para que nasça mais outros frutos em outros corações, em outras pessoas, para que mais pessoas conheçam o Evangelho de Deus, mais pessoas desfrutam, né, da salvação que vem do reino, que vem de Deus, que vem de Jesus, né, o Cordeiro que morreu por cada um de nós, pelos nossos pecados. Eu acredito que ainda há tempo para cada um de nós se arrepender e buscar a presença de Deus, porque a gente sabe que está cada vez mais se aproximando, né, a vinda de Jesus. E eu fico feliz porque a gente vai se, né, encontrar com o nosso Deus, encontrar, né, com a nossa origem, da onde a gente veio. Sim. Né? Então eu fico feliz, né, por a gente, né, Jesus está voltando e a gente tem que apressar a vinda de Jesus, como a Bíblia fala. Então a gente precisa, né, cada vez mais se alinhar com a vontade de Deus e buscar Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, né, com toda a nossa alma, porque a gente sabe que Deus é bom, Deus é fiel e abençoa todos aqueles que buscam Ele de verdade. Aleluia, amém. E a questão do fruto, vamos falar um pouco sobre fruto. O que seria o fruto, irmão Igor? Seria a paz, a longanimidade, Com certeza. a misericórdia, o perdão. Isso seria os frutos, onde a Bíblia vai dizer os frutos do Espírito Santo. É esses frutos que Jesus está falando que tem que dar com abundância. Com certeza. Porque quando você tem um encontro com Cristo, como já dizia, quando você tem um encontro com Cristo, é a mesma coisa que você ser atropelado por um trem. Você não sai da mesma não tem como forma. você ficar igual. O apóstolo Paulo, quando teve um encontro com Cristo, que ele iria matar os cristãos, ele saiu diferente. Ou seja, quando você tem um encontro com Cristo, é necessário que você mude. Com certeza. Porque todo mundo, a maioria conhece a Deus. Do ateu ao crente, a qualquer outro, conhece Deus, de ouvir falar. Mas você só vai conhecer Deus verdadeiramente quando você experimentar dele. Ter um cotidiano, um devocional com Deus. Uma vida saudável com Deus fora da igreja, fora da câmera, fora da internet. Mas você e ele, o íntimo, pessoal, como o irmão falou em Mateus 6:6, você tendo um devocional com Deus. Com certeza. Eu acho que é isso que às vezes a gente está faltando, o quê? A gente voltar e ir pro quarto. Não viver de status. Com certeza. O que você me fala sobre isso? Sobre a gente, essa fase que está passando, sobre viver por status, onde Jesus falou: vocês, os fariseus e hipócritas, vocês oram nas esquinas, em Mateus 6, vocês dão dízimo, vocês fazem isso ou aquilo para se aparecer, fazem jejum. São raça de víboras, né? Aparentam ser uma coisa que não são. Né? Que não são. Então é o que acontece. Então a gente precisa, né, buscar Deus no nosso secreto, orar, buscar Deus de todo o nosso coração e simplesmente ter uma intimidade com Deus realmente. Algo que vai nos preencher, porque quem precisa dessa intimidade é nós. É nós, sim. Deus não precisa de nós. Quem precisa de Deus somos nós. Nós precisamos de Deus. Então nós devemos correr atrás disso. Deus, ele não fica bravo da gente não orar. Sim. Ele fica triste. Porque ele sabe que a gente precisa disso. Ele sabe que a gente precisa da companhia dele, para a gente possa, né, conseguir ficar firme até o fim, até a volta dele. Né? Até tem uma passagem na Bíblia que diz que ele está abreviando, né, a vinda dele, ele está apressando, ele está vindo mais rápido por aqueles que ficaram, né, para que essas pessoas também não se percam. Porque não é fácil seguir conforme a vontade de Deus. Mas eu creio que se a gente ficar firme, a gente continuar em oração, buscando a Deus, não há nada que vai nos parar, nada que vai nos impedir de ficar firme até o fim. Fique na paz, meu irmão, e na graça do nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo. Amém. Amém. Fique com Deus.